Querido aluno, querida aluna, professor Ederson falando, vamos para a nossa sequência didática de Geografia. Nas últimas aulas, nós estamos compreendendo um pouco sobre o processo que é a globalização. Esse processo aí, também conhecido como um fenômeno, que vai integrar as áreas política, econômica, social e cultural do mundo, vai também apresentar aí algumas características que nós já trabalhamos em algumas aulas atrás. Mas o que mais chama a atenção é a palavra integração. Como eu vou integrar um mundo tão grande, com uma diversidade cultural, com uma diversidade social tão variada? Pois bem, nós vimos que os transportes eles são base primordial para esse processo de integração do sistema mundo. Porém, na aula de hoje, nós veremos também o importante papel da comunicação dentro desse mundo globalizado. Então, talvez, há algum tempo atrás, não se imaginava que nós iríamos estar assistindo aula através de um dispositivo, quer você esteja assistindo com o celular ou na frente da tela de um computador. Pois é, tudo isso chegou graças ao advento e graças aos investimentos que têm ocorrido dentro do mundo tecnológico. Mas tudo isso vai ter início a partir de 1970, na região conhecida como Vale do Silício, na Califórnia, pois foi nesse período que se inventou o computador. E com o computador também o acesso à internet, à rede mundial de computadores. Então a internet, ela trouxe uma forma de integrar os espaços do mundo em um curto espaço de tempo. Então os espaços que antes estavam desconexos, talvez por uma distância geográfica, agora se transformam em cyberespaços, em espaços conectados por um simples clique celular ou por uma simples videochamada aí pelo seu computador. Então tudo isso é muito interessante porque nós conseguimos perceber que a internet ela chegou para ficar. Ela chegou também para mudar as relações que antes eram feitas aí basicamente através de meios de comunicação que demonstravam aí, não traziam com tanta eficácia essa questão do tempo real. Então, a internet, é claro que nós precisamos compreender que como uma tecnologia que ela é também um espaço de segregação. Nós iremos ver nas próximas aulas que esse espaço de segregação que a internet acaba por se tornar, acaba afetando alguns países do mundo que não têm investido aí tanto, ou mesmo não têm condições socioeconômicas para receber esses avanços tecnológicos da internet. Mas a tecnologia ela é tudo no mundo em que vivemos hoje, pois os países considerados países desenvolvidos ou países do primeiro mundo têm avançado em grandes proporções para investimentos dentro da utilização da tecnologia para as áreas da educação, saúde e também para o desenvolvimento econômico. Então é inegável que a tecnologia ela acaba-se por ser usada como um mecanismo e uma ferramenta importante dentro desse processo de globalização. É por isso que o geógrafo brasileiro Milton Santos ele vai definir esse período conhecido como as fases do capitalismo. Ele vai definir como a construção do meio técnico-científico e informacional. Então, durante todo esse período, desde o período inicial do capitalismo comercial, lá no século XV, até o momento contemporâneo do capitalismo financeiro, nós teríamos aí essa dimensão, esse percurso sendo feito através do aprimoramento da técnica, da informação e todos esses aprimoramentos também sendo aplicados dentro do campo do conhecimento, do campo científico. Para nós compreendermos essa trajetória evolutiva dentro do mundo globalizado, é preciso nós entendermos a divisão internacional do trabalho, que nós nos aprofundaremos nas próximas aulas. Mas a divisão internacional do trabalho, a DIT, ela vai apresentar o capitalismo a partir de 3 óticas diferentes. No século XV até mais ou menos o século XVIII, nós temos a configuração de um capitalismo comercial,
com a presença inicialmente das grandes navegações até os processos rudimentares da indústria. Então, nesse período aí, basicamente o mundo ele estava dividido entre metrópoles e colônia, entre aqueles que seriam os exploradores e os fornecedores de matérias-primas para consolidar esse capitalismo comercial. Já na virada para o século XIX, nós temos aí o surgimento de uma nova segmentação do capitalismo, de uma evolução desse processo capitalista que é conhecido como capitalismo industrial. É o advento da Revolução Industrial. E com isso, a Revolução Industrial ela traz consigo muitas mudanças. Uma das principais é a inserção da máquina dentro do processo produtivo. Então, a inserção da máquina, ela potencializa a produção e ela também causa aí alguns danos irreversíveis dentro da sociedade. Dentre eles, a substituição do trabalho humano dentro das esteiras de produção pelo trabalho utilizado ali pela máquina. Então, essa evolução dentro da própria Revolução Industrial, que vai, com o passar do tempo, ter novas evoluções para novos modelos, que vai mais atualmente substituir de fato o homem pela máquina, começa a demonstrar uma nova tendência no mundo, que agora não é somente balizado dentro de uma relação de país fornecedor de matérias-primas e país que vai comercializar, mas agora a grande dinâmica é do país que fornece a matéria-prima, e aqui eu quero chamar a atenção que esses países continuam sendo os países do terceiro mundo, países que são agrários, que a sua estrutura é uma estrutura econômica dependente dos chamados países industrializados, países que começam a investir de maneira mais profunda na industrialização e também na captação dessas matérias-primas para a produção de produtos que possam ser comercializados no mundo. Então, nós podemos identificar que até esse momento as relações elas acontecem como se fosse uma continuidade da relação colônia e metrópole, com uma diferença que agora esse termo ele não é mais aplicado, mas sim países emergentes ou países subdesenvolvidos, fornecedores de matérias-primas, e países desenvolvidos que têm ali em sua dimensão a indústria. E aí, a partir do século XX, sobretudo a partir de 1980, 70 para 80, nós começamos a entrar na terceira fase do capitalismo, que é a fase que nós vivemos agora, que é o chamado capitalismo financeiro. Então, no capitalismo financeiro, você já consegue ampliar mais a visão do que é a globalização na atualidade. Pois o capitalismo financeiro ele vai se configurar pelas relações econômicas, as relações que promovem a livre circulação de pessoas, de produto, de informação, de mercadorias dentro desse mundo globalizado. E uma das grandes ferramentas para evidenciar esse modelo atual do capitalismo e para evidenciar também esse meio técnico, científico e informacional são as empresas multinacionais, transnacionais e globais. As empresas multinacionais, elas são empresas que se preocupam em colocar uma base operacional em um lugar em que ela procure ali desenvolver e vender um produto. Seria mais ou menos um exemplo de uma empresa que procura uma região em busca de mercado consumidor, ou mesmo por já possuir esse mercado consumidor, ela implanta uma base operacional, um centro de decisões sobre o produto que será feito e comercializado dentro daquela região. Então a empresa multinacional ela implanta uma base operacional e também expande o seu mercado consumidor dentro desse próprio país ou de outros países. Já a empresa transnacional já vai ser uma forma aí desse capitalismo financeiro em que basicamente você não vai ter a base operacional em um país. Você vai ter apenas empresas, você vai ter apenas lojas, franquias dessa empresa em determinados países aí, a fim somente de comercializar o produto. Diferentemente da multinacional que tem a base operacional, a transnacional ela não se preocupa em fixar lugar em uma base operacional em algum lugar. Ela se preocupa em estabelecer uma rede de franquias em todo o mundo para alcançar assim um mercado consumidor com determinado produto.
E as empresas globais, elas são empresas que não conseguem mais ser identificadas dentro do mundo globalizado. Elas cresceram tanto que acabaram perdendo a identidade como sendo de um único lugar. Elas são empresas que se expandiram, que comercializam e que têm uma aceitabilidade de seu produto em todos os lugares do mundo. Exemplificando, as multinacionais seriam bases, como por exemplo, de empresas grandiosas, como a Adidas, a Nike, que muitas vezes montam escritórios espalhados em alguns países do mundo, e dentro desses escritórios, dessas sedes operacionais, você tem a decisão ali da comercialização de produtos como tênis, agasalhos, bermudas e todo tipo de marca dessas empresas esportivas. Já as empresas transnacionais, nós poderíamos pegar aí como exemplo as redes de fast food, que estão espalhadas aí pelo mundo, sem ter, é claro, um centro logístico para definir ali a área de atuação. Não, são franquias espalhadas pelo mundo em que o único objetivo é vender aí um produto que seja aceito pelas diferentes faixas etárias, mas sobretudo pela faixa etária jovem, né, que é que consome mais aí, como exemplo, esse comércio aí dos fast foods, né? E o terceiro tipo de uma empresa global seria a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não se identifica somente agora como sendo de um único país. Nós bem sabemos que a Coca-Cola ela tem uma origem dentro ali dos Estados Unidos, mas hoje é quase que impossível você dimensionar a Coca-Cola como pertencendo somente aos Estados Unidos. A Coca-Cola hoje é um produto do mundo, por isso a Coca-Cola seria um exemplo também de empresa global. Para finalizar, nós vamos então aplicar o nosso conhecimento. Aqui na página 189, nós temos duas questões bem interessantes aí para você fixar aquilo que foi trabalhado. E eu quero fazer um pequeno comentário sobre elas e deixar para que você conclua aí com a resolução em sua casa. A primeira questão da página 189 diz o seguinte: imagine se por algum motivo inexplicável os computadores deixassem de funcionar durante uma semana e após esse período voltasse à normalidade sem qualquer perda de dados. Se você fosse o presidente de uma multinacional, que medidas tomaria em relação a esse imprevisto? Imagina aí, aluno, você como presidente de uma multinacional, uma semana sem internet. O que você faria? Como você administraria todo o grupo de empresas suas em diferentes pontos do planeta sem utilizar a informática, evitando prejuízos? Então imagine aí como seria a sua vida como um presidente de uma grande empresa sem a internet, sem a informática. Imagina aí. Então você vai ter que redigir uma resposta pessoal, colocando-se aí nessa situação descritiva. A segunda questão ela é uma questão objetiva e fala justamente sobre essa temática que nós acabamos de trabalhar. Diz o seguinte: a partir dos anos de 1980, quando gradativamente espalharam-se pelo mundo as grandes empresas e as novas tecnologias, como a internet, os satélites e os meios digitais, ocorreu um fenômeno global que favoreceu o aumento da produtividade econômica e a aceleração do fluxo de capitais, mercadorias, informações e pessoas. Esse processo predominante em países desenvolvidos, em alguns países emergentes, formou nos territórios um meio conhecido como. Aí a letra A diz que esse meio é o científico agrário. A letra B diz que é o meio técnico, científico e informacional. A letra C diz que é o meio técnico, informacional, agroindustrial. E a letra D diz que é o meio técnico, aliás, é o meio acadêmico industrial. Então você vai ter que marcar uma dessas alternativas de acordo com a temática que nós trabalhamos na aula de hoje. Então na próxima aula nós iniciaremos aí uma nova etapa, na verdade uma continuidade desse assunto tão maravilhoso que é a globalização. Nós vamos entender como a globalização ela pode afetar dentro dos meus gostos pessoais, dentro do âmbito social. Será que nós compramos aquilo que não precisamos? Será que somos influenciados pela globalização? Na próxima aula, não perca que nós teremos informações sobre isso. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro.